Você está satisfeito com o seu modelo de previsão de compras? Você sabe a quantidade que precisa de ser colocada em estoque? Não tem nenhuma reclamação de um cliente dizendo que está faltando material, ou então do seu financeiro dizendo que tem muito dinheiro parado no estoque e que está atrapalhando o fluxo de caixa? Eu sou o André Bianco, criador da Fórmula do Estoque Enxuto, e nesse vídeo eu quero construir junto com você um modelo básico de previsão de compras para te ajudar, usando alguns conceitos estatísticos. E fica até o final que eu tenho uma surpresa para você. Então, logo depois da vinheta, a gente começa essa história. Bom, eu já trabalhei em cerca de 10 empresas diferentes. Distribuidor de medicamento, indústria metalúrgica, usinas alcooleira, indústria de materiais descartáveis, enfim, tenho uma experiência vasta aí e são experiências diferentes para poder falar para você que cada uma delas também tinha uma particularidade. Então, por isso é importante você ter um modelo básico ali de como prever e adequar ele para a sua realidade. Então, logo eu vou apresentar para vocês uma planilha que eu criei aqui básica e te dar algumas dicas de como que você pode customizar ela para você, certo? Então, o que acontece muito nas empresas, que eu vivi isso, a gente chega nas empresas e vê aquele valor de estoque às vezes muito alto e ainda assim, na hora que a gente tá no dia a dia ali, a gente vê muita reclamação que tá faltando material, que eu perdi venda, que um equipamento parou, que enfim, tive que parar a produção porque faltou material. E aí você fala, poxa, mas a gente tem um estoque desse tamanho e ainda tá faltando? E aí é por isso, para quem me segue sabe que eu sou muito crítico para aqueles que falam que estoque é dinheiro parado, que estoque é só custo para a empresa. E na verdade a gente precisa de quebrar esse paradigma e mostrar que precisa de se investir mais em capacitação dos profissionais dessa área, investir no reconhecimento de quem trabalha nessa área, porque o que a gente precisa de buscar é o estoque de qualidade, o estoque equilibrado, né? Nem ter muito e nem ter pouco para não ter falta, porque o pior dos mundos é o que acontece hoje em dia, é eu ter muito estoque e ainda faltar. Então, se eu não melhorar isso e equilibrar o meu estoque, ter uma qualidade dele, realmente o meu estoque ele é só custo e dinheiro parado para minha empresa. Agora, se eu tiver um estoque de qualidade, que eu saiba o que eu estou fazendo, eu consiga definir uma boa política de estoque e consiga atender o que foi definido nessa política, aí eu tenho ele agregando valor para a minha empresa. Porque eu desafio você a me falar qual empresa, seja uma indústria que não precisa do material, a linha de produção vai fazer alguma coisa se eu não tiver a garantia de uma matéria-prima ali para abastecer os meus equipamentos? Ou então, numa usina que eu tive experiência, faltar uma peça de manutenção que deixa uma colhedora parada, isso quais os riscos que eu tenho de parar uma usina, né? Ou então, as vendas que eu deixo de fazer, porque a minha venda tá ali, eu estou fazendo um trabalho de venda, quando eu vou no estoque não tem mais nada, está zerado, quer dizer, eu perco faturamento para minha empresa. Então o estoque ele agrega valor, ele não é só custo. Claro, o custo ele faz parte, o que a gente tem que fazer é reduzir ele, mas eu preciso de ter o estoque para garantir que o meu resultado final da empresa ele vai ser positivo. Então, gostaria de contar aqui para vocês duas historinhas para mostrar a importância de a gente customizar o modelo para cada realidade. Então, quando eu saí da distribuidora de medicamento e fui para uma usina, na usina eu cheguei e a gente tinha que estruturar muita coisa, tinha bastante oportunidade para melhorar, porque eu sempre acreditei nisso, né? Às vezes as pessoas chegam, nossa André, aqui é tão bagunçado, aqui é tanta coisa que precisa de fazer. Eu falei, que bom, ainda bem, porque se não tivesse eu não estaria aqui, né? Não teria espaço para mim. Então, procure ter essa visão, não pense que às vezes está muito bagunçado, é muita coisa para você de fazer. Se tem, é uma oportunidade para que você consiga apresentar resultados e ser reconhecido por isso, aparecer, ter a oportunidade de no mínimo enriquecer o seu currículo. Então, quando eu cheguei, a gente tinha, claro, problema de falta, tudo, e nas primeiras análises que eu vi, aquele estoque abarrotado e aquele monte de reclamação de falta. E aí, quando eu vi, tinha também uma parte operacional que precisava ser arrumada,
o almoxarifado ele não era reconhecido pelos outros setores, então as pessoas entravam, pegavam a peça sem requisição, o líder responsável não tinha força para poder bater de frente, então era uma discussão. E aí quando a gente fez um primeiro inventário, a acuracidade foi de 50%, a gente já começou a mudar, conscientizar as áreas, fechamos o almoxarifado, num segundo inventário ele já subiu para 80% da acuracidade, implantamos um inventário rotativo e conseguimos chegar ali em 95%, 97% de acuracidade. E aí eu lembro, me marcou muito, porque numa das viagens de volta, a usina ficava a 500 quilômetros de distância, né, da nossa casa, do escritório também, que ficava em outra cidade, e numa volta o meu gerente reclamando, né? Ele reconheceu que a gente estava fazendo bastante coisa, tendo muitas melhorias, e isso eu estou falando, gente, com 3, 4 meses de empresa, tá? E aí ele reclamando de que a gente, que ele estava sendo muito pressionado pela diretoria, porque estava faltando muito, tendo muita ruptura de material. E eu sempre tentei simular na minha cabeça, né? Sempre fui buscando simular, mas naquele momento eu não tinha dado foco, né, nessa parte de compra, né? A gente estava trabalhando ainda também follow-up junto com o fornecedor, que a gente tinha um problema também, mas o modelo de compra ainda não tinha remodelado ele, a gente estava usando o que já vinha sendo usado há tempos dentro da empresa. E eu comentei que eu tinha criado um modelo e numa simulação que eu tinha feito bem básica, eu tinha observado que dava para a gente melhorar o nível de atendimento, né, reduzindo esse número de faltas que estava tendo e ainda assim reduzir o estoque também. E ele quase me bateu, falou assim, o que você esperou para implantar? Eu falei, pô, você quer o quê? Eu cheguei há pouco tempo, né, me dá um tempo. Mas foi bacana e a gente implantou, fizemos todas essas mudanças com a estruturação também em paralelo e a gente foi colhendo os resultados, né? Estoque reduzindo, melhorando o nível de atendimento, tendo menos reclamação de falta e aí aparecendo algumas outras coisas que vão ficando escondidas quando você tem uma falha na gestão do seu estoque, né? Aqueles estoques paralelos que o pessoal fazia o estoque paralelo no setor, né? Então a gente deu uma volta e encontrava peça embaixo de banco, dentro de armário. Isso é ruim, porque você desequilibra toda a tua contabilidade de custo, corre risco de roubo, enfim, N outras coisas, mas o nosso foco aqui não é essa discussão. E quando eu saí da usina, fui trabalhar numa indústria metalúrgica. E lá chegando, talvez eu vou falar para vocês, seja uma coisa super básica, né? Eu vi o modelo de compra e o pessoal comprava matéria-prima e o modelo que eles usavam era um modelo também de previsão ali de média e aí tinha algumas análises individuais, particulares ali que o gestor fazia na época, definindo um fator ali, que a gente até brincou e chamava de fator de cagaço, porque ele aumentava pra caramba o estoque. E quando eu vi aquilo ali, eu falei, nossa, vai ser muito bom, né? Porque a gente consegue reduzir estoque melhorando o nível de atendimento. E isso chama atenção, porque normalmente você chega e o pessoal fala, não, pode reduz o estoque, pelo amor de Deus, porque a gente está com dinheiro parado, o fluxo de caixa está apertado, não tem problema se faltar a gente entende, não sei o que. E eu falava, nossa, é oportunidade. Se eles estão falando que eu preciso de reduzir o estoque, aumentando falta de material, acho que eu posso ser reconhecido quando eu reduzir o estoque e também reduzir a falta de material. Não vou entrar no mérito da questão se isso acontece ou não, porque infelizmente a gente sabe que por mais que fale que vai aguentar na hora da falta, na hora que falta, todo o nosso serviço não presta. Mas enfim, sempre tem aqueles que reconhecem. E aí quando eu vi esse modelo, eu falei assim, pô, dá para melhorar ele com estatística ali, como eu fiz na usina, mas aí com o tempo eu fui ganhando ali know-how e eu percebi, eu falei, não, a gente não precisa ter esse modelo de compra para matéria-prima, o que eu preciso de melhorar é o meu modelo de previsão do produto acabado, porque a partir do momento que eu sei quando, e aí eu vou falar um pouco básico do que é um MRP ou um APS, a partir do momento que eu sei o que eu vou produzir e em que época eu preciso de ter aquele produto produzido, eu simplesmente falo quando que eu vou ter que ter a matéria-prima para colocar ele na linha de produção e aí eu explodo a lista de materiais desse produto e eu sei qual o material que eu preciso de garantir para aquele período. Então a gente fez isso. A nossa operação ainda não era madura para a gente estruturar isso dentro do sistema, então eu criei uma ferramenta em Excel onde fazia todas essas análises e a gente sempre punha alguns pontos de segurança ali. E depois ainda ganhei na minha equipe um japonês espetacular que me ajudou muito na construção dessa ferramenta
E a gente começou a fazer a compra de matéria-prima baseado nisso, né? Com alguma segurança, tudo. E o que aconteceu? Reduzimos o estoque com uma melhor eficiência na disponibilidade de material, menos paradas de linha, né? Com outros projetos que a gente implantou em paralelo, a gente teve um ganho de eficiência na própria fábrica, né? Porque eles tinham mais ritmo, não tinham que fazer uma quantidade de produção, aí faltava um outro material, parava para poder pôr outra ordem de produção. Nesse tempo tinha que fazer troca de ferramenta, tudo, então perdia muita eficiência. Então a gente conseguiu ajudar não só a melhorar os nossos indicadores, como também melhorar o indicador da produção, e acho que isso é perfeito, né? Então fica a dica aí, se você às vezes não trabalha nesse modelo, tenta pensar. É claro que essa ferramenta era uma ferramenta que a gente deixava ela no cálculo manual, né? Quem trabalha com Excel sabe o que eu estou falando, porque ela era muito pesada, então a gente mudava as variáveis, os parâmetros e apertava o F9 ou F5, agora me fugiu, para poder atualizar e fazer ela rodar, né? Então assim, queria trazer aqui só um pouco desse panorama, um pouco dessa história, para mostrar a importância de você saber produzir um modelo, né? Construir um modelo de previsão de compras para poder qualificar o teu estoque, que é o que eu sempre digo para quem já me segue. E aliás, aproveitando, se você não me segue, né, eu tô lá no Instagram, o @AndréBiancoOficial, me segue lá, que estou sempre postando ali dicas novas, colocando no Stories algumas sacadas aí, e talvez possa te ajudar a algumas dessas ideias. Bom, vamos seguir aqui. Então, a minha ideia, eu fiz uma introdução aqui, né, 10 minutos aí, já passou um pouco mais de 10 minutos, mas a minha ideia é te apresentar mesmo mão na massa aqui, a gente abrir aqui um Excel e eu mostrar para vocês. Até trouxe uma base da época da distribuidora de medicamento, ela é real, né, de 11 anos atrás, então acho que não dá problema nenhum não. Ninguém vai saber, os preços, os valores ali já nem existem mais, nem sei se os produtos existem, se os fornecedores que estão ali existem, mas enfim, vamos pôr a mão na massa, vou mostrar para vocês e aí vou trazendo alguns detalhes e algumas explicações quando for alguma coisa mais específicas. Então vamos lá, vou colocar aqui na tela para você. Bom, gente, a ideia que eu quero dividir com vocês aqui não é dar uma aula de Excel. Eu estou partindo do princípio que você tem noção básica aí do Excel, e aí você vai tirar as ideias aqui e aproveitar para você, mas vou tentar deixar o mais mastigado possível, vamos dizer. Então tá aí, né, uma planilha. Então a gente vê aqui o que a gente precisa, o mínimo que a gente precisa para uma planilha são os itens, né, com a descrição, para a gente ter uma noção de qual item que a gente está falando, então o código dele, e até mudar aqui código, né, que é melhor, o código dele é a descrição, e um histórico que você quer trabalhar, que eu sugiro aí 12 meses, né? Você consegue pegar ali uma sazonalidade, alguma coisa, então pega os últimos 12 meses. Vocês estão vendo aqui que é bem antigo, né? De 2010, então a gente tem lá de 2009 de maio de 2009 até abril de 2010. E aí são os medicamentos, me perdoem, alguns eu ia conhecendo quando tinha muito problema de falta, essas coisas a gente vai conhecendo e tentando ver as particularidades, mas não me perguntem o que é um Crestor, sei lá como é que fala. Mas vamos lá. Então, uma base aqui que você vai montar. Você vai colocar os teus códigos, as descrições, o histórico de venda dos últimos 12 meses. Aqui a gente tem a família e o fornecedor para poder fazer análise. Depois essa base, essa ferramenta ela te ajuda para fazer análise. Então vamos supor, eu quero analisar a família do Marjan Pharma, ver como é que está o nível de cultura, como é que está o estoque, se está exagerado, se não está, enfim. Mas a nossa ideia aqui não é isso, então vou me segurar aqui para não fugir. Então a partir de uma base dessa, onde você coloquei o fornecedor, que a gente pode também analisar para o fornecedor, o lead time. O lead time é importante a gente ter também para a gente analisar no modelo de compra. Como a gente sabe, um lead time longo, ele me traz mais desafios, né? Ele me traz mais riscos de eu errar a previsão. É diferente eu prever o que vai acontecer daqui uma semana em termos de venda, baseado no histórico,
porque eu sei como é que está o momento, como é que o meu fornecedor, se ele tem um prazo curto desse, ele consegue me garantir que vai trazer rápido. Eu sei que o tempo de reposição é rápido, é diferente de eu ter um lead time de repente 45 dias, de 60 dias. Quer dizer, eu não sei como é que vai ser o comportamento meu em 60 dias para saber qual o saldo que eu vou ter na hora que estiver chegando isso que eu comprei agora daqui 60 dias. Pode ser que eu tive um pico nesse período, né? Vamos supor, depois de 30 dias eu tive um pico de venda, meu estoque dá aquela baixada radical, e aí eu tenho 30 dias que eu vou trabalhar com estoque ali baixo e a chance de eu chegar no nível de ruptura é grande. Né? Ou então o inverso também, às vezes eu tenho por algum motivo uma queda de venda, eu pus um pedido lá na frente que está previsto para chegar daqui 60 dias, o meu estoque continua alto, faltando 5 dias para chegar esse pedido, ele ainda está lá alto, as vendas não aconteceram conforme eu previ e eu não consigo mais cancelar esse pedido, vou chegar e vou inchar mais meu estoque. Então, por isso que o lead time ele é importante, e eu trouxe uma fórmula aqui para o ponto de reposição que considera esse lead time. E o lead time é uma observação que é válida a gente fazer, você entender o teu tempo todo, não só o tempo de transporte. Vamos supor, meu lead time, o meu fornecedor fala que o lead time dele é de 15 dias. Beleza. Então, na hora que eu for fazer a previsão, eu não posso considerar só esses 15 dias. Por quê? Eu tenho o momento que eu vou pôr a minha ordem de compra, essa ordem de compra vai ter um tempo onde o comprador ele vai levar para fazer as cotações, fazer o processo dele, colocar em pedido no fornecedor. Aí sim eu tenho o lead time no fornecedor, que vai ter o tempo dele ali de fabricação, se ele já tem estoque ou não, o transporte. Aí depois eu somo a esse tempo o meu processo de recebimento, ele é rápido, ele não é, eu levo um dia para poder dar entrada, eu levo 10 dias, enfim, qual o meu tempo para disponibilizar isso no sistema. E a partir desse momento ele vai contabilizar no meu sistema e aí sim eu considero como o material no meu estoque. Então esse lead time não é só o tempo de transporte do fornecedor, ele é todo esse período. Até vou ver se eu faço algum vídeo sobre esse tema, eu gostei, provavelmente eu faça um vídeo específico sobre lead time. Mas acho que aqui ficou claro para a construção do nosso modelo como é importante você ter essa parametrização de lead time na sua base. Aí o custo, a gente vai usar aqui para poder calcular um ABC, fazer uma classificação ABC, vocês vão entender, eu acho que é importante a gente sempre fazer uma classificação, porque aí a partir da classificação a gente consegue definir uma política de estoque para cada classe, mas vamos lá. E aí as informações básicas, então a gente vai calcular aqui uma média, né, dos últimos 12 meses, você pode definir que vai pegar uma média só dos últimos 6 ou dos últimos 3, como eu falei, cada empresa ela tem uma realidade, ou você pode fazer uma regra aqui, né, uma fórmula onde você analise, eu fiz isso na usina, até lembrando aqui, você pega e prevê, vamos supor, eu quero pegar o pior caso, então eu quero pegar assim, onde eu tive mais consumo, aí você faz uma regra ali para ele pegar a média maior, entre 12 meses, 6 meses e 3 meses. Por quê? Vamos supor, nos meus outros 12 meses, teve meses que eu vendi pouco, né, que eu consumi pouco, e meses que eu consumi muito. E de repente, na hora que eu pego 6 meses, são 6 meses que eu só tive consumo alto, ou nos últimos 3 meses. E aí você fala assim, não, eu quero pegar a maior média entre 3, 6 e 12 meses. Aí você faz a regra, mas aí é só uma dica que fica para a realidade de cada empresa. Então aqui eu vou expandir para todos, né? E aí a gente tem, então, qual o meu custo total? Vai ser a média do que eu devo vender em média vezes o meu custo. Isso daqui só para a gente poder calcular aqui um ABC. Eu posso fazer aqui também trazendo o meu valor total de venda, né? Que na verdade é o que a gente está fazendo aqui, na hora que eu pego a média vezes o custo. E aí eu vou criar um percentual. Então, qual que é o meu percentual? Ele vai ser o meu valor de venda total dividido pelo meu valor total. Então, esse item representou 3,57% do meu faturamento. E aí eu quero fazer ele de uma forma acumulada, para a gente poder aplicar o Pareto, né, o 20-80. Então, onde a gente identifica que aproximadamente 20% dos meus itens, eles representam 80% do meu faturamento. Então aqui eu vou fazer o que? Eu vou pegar meu percentual de cima e somar com
qual a representatividade de vendas do item. Opa, fixar ele. E aí eu tenho que acumulado são 5,4%. Então, na hora que a gente for lá no fim, ele tem que dar lá, está em 100%. Ele vai acumulando o de cima com o quanto que vendeu o de baixo. E aí eu posso fazer uma classificação ABC. Essa classificação é você que cria a regra. Então vamos ver aqui, ó. A gente tem 6.870 itens. 6.820% vai dar 1.200, 1.300 itens aí, entre 1.300 e 1.400 itens. Vamos ver, vamos considerar 20%, a gente vai falar que ele é da classe A. Então, vamos lá, até onde que vai, opa, os 20% aqui. Opa, desculpa, 20% de itens, né? Aqui a gente vai até, porque a gente fala que 20% dos itens representam 80% do faturamento. Então vamos ver quantos itens que representam 80% do faturamento. Então a gente vai ver até onde acumulou 80% das vendas. Vamos chegando, olha lá. Então vamos aqui até o 80,1. Olha lá, 1.294, quer dizer, um pouco menos de 20%. Tá vendo? Então eu vou definir que isso daqui é A. Como é que eu defino minha classe B? Bom, a minha classe B eu vou pegar os outros. Então se 20% dos meus itens representam 80%, eu quero agora os próximos 15% que sejam da classe B. Eu não sei quantos itens que vai dar esses 15% de faturamento a mais. Só que aí a minha classe A e a classe B vão representar 95% do meu faturamento. E o restante eu vou considerar como item C. Então vamos lá, a gente vai até os 95%. Vamos chegando. Então nesses 95% aqui, que vão representar mais 95% do meu faturamento, são mais 1.640 itens, quer dizer, um pouco mais de 20% do restante. Então, menos de metade dos meus itens, eles representam 95%. Então eu não preciso de trabalhar da mesma forma para cada classe dessa. Aí a gente vai criar a regra. E aí aqui antes, em vez de ser, eu vou por C para todos, o que eu posso fazer? Eu vou pegar e vou ver aqui qual o valor de venda. Se ele teve alguma venda no último ano. Se ele não teve nenhuma venda, eu vou considerar ele como D, como um item que não teve venda, então eu não vou me preocupar com ele, não vou fazer compra dele, não vou prever nada dele, já que ele não teve venda. A não ser, e aí fica uma dica, e avaliar, e se conseguir trazer, na verdade, procurar trazer nessa base a data de cadastro do item, porque às vezes eu não tive movimentação dele nos últimos 12 meses, porque ele é um item novo, um item que foi cadastrado recentemente. E aí não é o foco desse nosso vídeo, mas aí você teria que fazer uma previsão, né? O marketing ajuda muito com isso, do que você deve vender ali para os próximos meses, para poder saber o que você vai manter em estoque. Aí você não vai analisar estoque, você vai analisar futuro. Mas aí seria uma discussão aqui, a gente está usando uma base em Excel, onde a gente vai ver histórico passado para poder definir o que deve ser colocado em estoque para garantir a disponibilidade futura. Quando é um item novo, aí a gente teria que partir para uma outra discussão, que aí fica com um outro vídeo. Então aqui, ó, esses itens aqui, eles não tiveram venda nenhuma nos últimos 12 meses. Então eu vou chamar ele como se fosse a classe D. Opa! Então esses todos aqui eu chamo de classe D. Então temos aí uma classificação ABC. Né? Aí aqui, ó, já começo a trazer algumas informações interessantes. Então eu quero apresentar para vocês o coeficiente de variabilidade. Né? Então vou até discutir um pouco antes da gente calcular aqui, porque a gente vai precisar da média do desvio padrão. Então o que é o coeficiente de variabilidade? O coeficiente de variabilidade a gente calcula a partir do desvio padrão dividido pela sua média. E aí ele vai me dar um percentual, certo? Eu ponho ele em percentual. Eu gosto de usar como percentual. E de acordo com o range dele, né? Agora me fugiu, o intervalo que ele fica ali em percentual, a gente tem um comportamento característico. E o que eu quero dizer com isso aqui? Nessa tabela a gente pode ver.
Quando eu tenho um coeficiente de variabilidade que dá menos de 50%, ou seja, menor de 50%, 30%, 15%, ele significa que a minha demanda ela é repetitiva. Então, na hora que eu vejo o meu histórico, a minha curva ela flutua na média de uma forma muito suave, né? Então, ela praticamente vai vender aquela média, um pouco mais, às vezes um pouco menos. Se ele me dá um resultado entre 50% e 300%, ele já tem uma variabilidade um pouco maior. E aí, para eu ter uma assertividade maior, eu não vou usar só uma média e mais um estoquezinho de segurança, não. Talvez eu tenha que aplicar alguma estatística ali para garantir que eu vou ter cobertura nos momentos que eu tiver pico e também que não vou ter um estoque sobressalente muito alto naqueles momentos de baixa. Se ele der de 300% a 600%, aí a gente já está falando de um item que ele é ocasional, ele tem uma demanda incerta. Pode ser que ele venda nesse mês, pode ser que não, no outro mês ele pode vender um pico que não é costume vender, aí fica mais 2, 3 meses sem vender, enfim, é uma demanda que dificilmente você vai conseguir acertar. Né? E aí acima de 600%, então aí você vai ver que é uma demanda extraordinária, é uma coisa, um item que de repente teve uma necessidade, saiu uma vez só e nunca mais saiu, ou sai uma vez por ano, enfim, e nem sempre no mesmo mês, você é uma demanda ali que é inesperada. E aí a gente dá uma tratativa de acordo com essa variabilidade dele. Então, vou mostrar para vocês, né, um slide aqui, ó. Então, nesse exemplo aqui, vocês podem ver um SKU aqui com um coeficiente, eu peguei lá daquela base, tá, gente? É um coeficiente de variação, com variabilidade de 13%, ou seja, ele dá abaixo de 50%. A gente tem um desvio padrão de 269 e uma média de venda de 2.093, tá vendo? Então, quando a gente pega ao longo do ano, a gente vê que ele flutua muito próximo da média, tá vendo? A média mais um desvio padrão, mais ou menos um desvio padrão. Só que lá em março que a gente teve um pico, mas normalmente ele flutua muito pouco, a gente não vê aqueles gráficos mais flutuantes, né? Como a gente vai ver aqui, ó, no de 167%, aí ele já flutua um pouco mais, a gente vê que ele já tem uma demanda bem mais atípica em relação à média, né? Também tivemos um pico aqui em novembro, né? Mas ele já tem uma demanda, a gente já tem um desvio padrão um pouco mais alto, tá vendo que a média é de 15, o desvio padrão já de 25, então ele flutua num intervalo um pouco maior, mas ainda assim a gente aplicando as estatísticas a gente consegue dar uma cobertura um pouco mais assertiva, vamos dizer. E aí um último exemplo aqui que é o de 317%, é aquele que não é nem o acima de 600%, mas é assim, aqueles coeficiente de variabilidade que dá um percentual muito alto. Então a gente vai ver aqui que ele é um item ocasional, né? Ele saiu em junho, em julho, depois ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses sem sair, aí saiu em fevereiro, saiu em março, saiu em abril, começou a crescer muito. Então pode ser um item que de repente começou a se fazer uma divulgação maior dele aqui, enfim, tem N motivos que pode estar acontecendo, mas pelo menos pegando esse histórico a gente vê que é um item ocasional e que talvez a gente tenha que fazer uma análise diferenciada para ele, vamos dizer, ou então dar uma menor importância porque ele não representa, não tem como a gente garantir uma entrega, uma assertividade na previsão. Então agora, e aí a gente vai voltar agora para a nossa planilha, então vamos calcular lá. Então eu vou calcular o meu desvio padrão, como eu falei, eu não estou dando aula de Excel não, estou só pegando a função aqui de desvio padrão. Então vamos calcular nosso desvio padrão, a gente está considerando 12 meses, independente de classe, independente de qualquer coisa. Dá uma agonia com dar esse erro aqui. E o coeficiente de variação, como a gente falou, vocês lembram? É o desvio padrão dividido pela minha média. Olha lá os 13% do exemplo que a gente deu. Então a gente vê aqui que tem itens classe A, ó, vamos filtrar o item classe A, ele representa um valor alto, mas tem uma variação aqui, ó, uma variabilidade, ó, eu tenho o item de 346% de variabilidade, quer dizer, ele me representou dentro do meus 80% de faturamento, né, um desses itens. Vamos fazer mais fácil aqui, ó. Vamos ver esse item de 300, vamos pegar 3 itens aqui.
Olha lá, é um item que me representou um percentual. Aqui vai dar, como eu não travei a fórmula, não apaguei a fórmula, ele vai dar umas fórmulas doidas. Mas a gente sabe que ele está compondo dentro do faturamento de 80%. Lá vendeu 5.621 esses três itens. Nem é tão representativo assim, mas acabou entrando naquele classificação, naquela regra que a gente definiu de 80% de faturamento. E aí a gente vê, ó, que por quê? Foram faturamentos, são produtos, ó, esse caso aqui é um produto caro que teve uma venda só em outubro, mas acabou entrando como classificação ABC. Por isso, e aí eu não trouxe nessa planilha, porque aí teria que ser uma outra base, depois eu vou incrementar ela e ir acrescentando isso, seria interessante pôr a classificação PQR. Para quem ainda não conhece a classificação PQR, ele me vê a frequência de saída. Então eu posso ter um item que é A, mas ele é um item, ou seja, deixa eu explicar melhor antes, o PQR. Então vamos supor, eu posso definir que o meu item P é aquele item popular que sai todos os meses. Então eu vou classificar como P o item que teve saída todos os meses. Até posso fazer uma classificação aqui, vamos fazer aqui, ó, pra gente brincar. Classificação PQR. E aí vamos fazer uma regrinha básica. Então se conte C, vamos trazer um conte C, ou seja, eu quero ver se nesse período, eu vou fazer um jeito que eu gosto de trabalhar aqui, se ele foi maior que zero, né? Então se ele teve consumo. Opa, perdão. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Fonte C. Vou fazer a forma aqui e já volto. Bom, gente, então, voltando aqui, o que eu fiz? Uma regrinha aqui só para a gente ter a classificação PQR, mas cada um define a sua regra. Até na distribuidor de medicamento eu fazia um PQR considerando a saída dele diária, tá? A gente tinha um relatório que dava o consumo ali diário. Então eu considerei o quê? Se o item saiu todos os meses, ou seja, saiu de janeiro, no período dos 12 meses, em todos os meses, ele é P. Ou seja, é um item que sai muito. Se ele saiu de 6 meses a 11 meses, vamos supor, saiu metade do período ou até 11 meses, eu considero ele um Q. Um item que tem uma certa saída, mas flutua ali entre sair mês sim, mês não, ou sair a maior parte do mês, mas ficar um mês sem sair. E se ele saiu menos de 6 meses, se ele saiu muito esporádico, aí ele vai ser o R. Então a gente consegue fazer uma classificação aqui e nessas regras que eu falei para vocês. Eu vou matar essa fórmula aqui das vendas acumuladas para ele não dar aquele erro, só para a gente saber qual o percentual que ele representa, se ele está dentro dos 80%. Então aqui, ó, aí o que eu posso fazer na hora que você for fazer a regra de definir a regra, a gente vai ver ali, vamos ver se a gente simula. Eu posso falar assim, eu quero o item A, e aí eu quero ver o item A aqui, ó, na hora que eu vi o coeficiente de variabilidade, eu vi aqui que esses itens aqui, ó, estão acima de mais de 200%, ó, tá vendo? Eles são item A, mas são R. Então eu posso criar uma regra para o quê? Os itens A, eu quero, se ele for P, ou seja, ele não tem tanta flutuação, eu vou manter ele em estoque a média, mais um desvio um desvio padrão, ou a média mais um estoque de segurança. Enfim, você vai definir sua regra. E por quê? Aí eu fico confortável que eu ainda vou ter um nível de serviço alto mesmo fazendo isso. E aí os itens A, que for R, como ele tem uma flutuação muito grande, eu vou manter em estoque a média. Ou tipo, eu vou analisar se eu preciso de manter ele em estoque. Porque às vezes ele é R, ele sai esporadicamente, ocasionalmente. Então talvez, mesmo ele tendo caído na classificação A, eu defino que eu não vou ter estoque dele. Eu vou comprar conforme a demanda. Enfim, isso é construir a política de estoque que você vai construir isso junto com os outros gestores interessados, né, que fazem uso do estoque. Então aqui, mais para já expandir um pouco aí o conhecimento, você ter essa noção. E aí a gente pode definir aqui um estoque de segurança através de fórmula. Eu trouxe aqui uma fórmula, né, uma fórmula que eu encontrei de um livro de um dos livros que eu li, é uma fórmula interessante.
onde fala que o estoque de segurança, a gente considerando, eu trouxe duas formas, considerando o lead time. Então a gente vai calcular de que forma? A gente vai pegar aquele consumo mensal, dividir por 20, que aí é mais ou menos o meu consumo diário, vezes a raiz quadrada do meu lead time, vezes um fator de segurança. O que é esse fator de segurança? Ele é estatístico. Então, estatisticamente, se define, desde que o produto ele obedeça uma curva normal, e nem todos aqui vão obedecer, mas eu não vou entrar nesses detalhes estatísticos, tá? Mas ele me traz um fator de segurança. Lembra que eu comentei que na metalúrgica que eu trabalhei, o gerente, o gestor responsável de compra lá, ele põe um fator de cagaço dele, né? Não era baseado nesse fator de segurança, era um fator ali que era na percepção dele, era um material que saía muito e ele comprava um pouco a mais. Aqui não, aqui a gente define, então, eu quero ter estar confortável e garantir um nível de serviço de 90%. Quer dizer, eu vou ter risco de 10% que possa vir a faltar o material. Não necessariamente em 10% das situações vai faltar. Mas assim, se eu quero garantir um estoque de segurança para garantir um nível de serviço de 90%, eu vou multiplicar tudo aquilo lá por 1,28. Não, eu quero que meu estoque tenha risco mínimo do mínimo. Então eu vou pôr um nível de serviço de 99,99%. Então eu vou ter que arrochar meu estoque, vamos dizer, aumentar meu estoque num fator de segurança de 4. Né? Então, vamos lá, a gente vai pôr aqui o estoque, vamos calcular. Então eu vou pegar, como eu falei para vocês, ele é o consumo diário, aí eu faço uma consideração. Isso é muito importante, eu aprendi ao longo da minha trajetória aí, que a gente sempre tem que fazer algumas considerações, né? O nosso gestor às vezes pede algumas coisas e a gente tem algumas variáveis que a gente fala, mas eu dependo disso. Aí você faz as suas considerações e depois alinha junto com o seu gestor se ele concorda com as premissas que você definiu. Então a minha premissa aqui é que a gente considera como dias úteis 20 dias no mês, independente do mês. Pode ser fevereiro, que às vezes tem um pouco menos de dias úteis, como pode ser um agosto, que costuma ter mais dias úteis, mas na média são 20 dias. Então para mim o consumo diário ele vai ser a média do mês dividido por 20. E aí eu multiplico isso, a gente lembra, pela raiz quadrada, né? Vocês lembram? Pela raiz quadrada do meu lead time, né? Nesse formato aqui, nessa fórmula de estoque de segurança. E vou multiplicar pelo meu fator, pelo nível de serviço. Então, pelo meu nível de serviço. O que aconteceu aqui? Pera aí. Isso. Espera aí que eu não sei o que aconteceu aqui. Vezes o meu nível de serviço. Aí eu vou travar essa célula. Certo? Então, lá. Então, para aquele nível de serviço que eu não quero correr risco nenhum, eu tenho que multiplicar por 4. Não, eu vou pôr um nível de serviço aqui, 90%. Tá bom, tá vendo como cai? Eu já teria que comprar só 520, garantir estoque de segurança só 520. Olha a diferença. Então, para 99,9%, 1.621. Para um nível de serviço que eu ainda vou correr alguns riscos, 520. Depois eu vou apresentar para vocês, eu fiz um simulador para você ver o que acontece. E aqui, mais uma dica, né? Eu vou expandir, mas essa fórmula aqui como se fosse comum, mas aí você que vai definir. Não, ele é um item A que representa 80% do meu faturamento e é um item Q, vamos dizer, que é o item Q, que às vezes tem um pouco mais de flutuação não é todos os meses que ele vende, e ainda tem um coeficiente de variação entre 50% e 100%, né, onde eu quero ter um nível de segurança, como ele flutua um pouco mais, não são todos os meses que ele sai, eu não sei qual mês que ele vai sair, eu quero ter um estoque de segurança com nível de serviço mais alto, e aí eu vou usar o 99,99%, vou multiplicar com 4. Não, ele é um item A, tudo bem, ele é A, eu quero manter no estoque, ter garantido que eu não vou ter ruptura dele, mas ele é B, varia muito pouco e o coeficiente de variação dele é abaixo de 50%. Então, para mim, um estoque de segurança só com 90% de nível de serviço, meu risco vai ser muito pequeno de eu ficar sem. Enfim, você vai fazer essa avaliação e aí você com certeza sabe Excel, né? Se não souber Excel, eu vou ver se eu encontro um curso de Excel bacana para te indicar, e aí deixo o link para você. E aí a partir disso
você define as suas regras, não precisa de ser a mesma para todos os itens. Você vai fazer as suas considerações. Bom, a outra fórmula, né, usando o coeficiente de variação, ela vai ser, deixa eu trazer aqui para vocês, eu multiplicar o meu consumo mensal, eu já considero o consumo mensal, vezes o meu coeficiente de variação, vezes o meu fator de segurança, que a gente já viu como é que é. Então, vamos lá. Então, aqui no caso, a gente vai ver que vai dar uma diferença, vamos usar o mesmo nível de serviço, né? Então, ele vai ser a minha média, aí eu vou estar considerando o meu coeficiente de variação e o meu nível de meu fator de segurança de acordo com o nível de serviço que eu defini. Então, a gente já vê que ele traz um estoque de segurança mais baixo, né? Ele está considerando porque ele vai considerar o fator de segurança. Vamos fazer um negócio aqui só para ver, ó. Vamos supor, eu vou mexer depois, eu dou um Ctrl C aqui. Vamos supor que ele não varia muito, tem uma variabilidade abaixo de 50%, mas seja de 40%. Ele já vai aumentar ali mais do que eu usando o lead time. Tá vendo? Porque aí eu já estou considerando a variabilidade dele ao longo dos meses. Então, aqui fica outra sugestão, né, de fórmula aí para você usar estoque de segurança. E da mesma forma você pode criar regras definindo o classe A, P com coeficiente de variação acima de 30%, eu vou usar esse estoque de segurança. Se for abaixo, eu vou usar considerando o lead time. Enfim, o que for lead time acima de 30 dias, eu vou considerar o meu estoque de segurança levando em consideração lead time. Enfim, isso é você que vai construir. E aí, um ponto de reposição, né, uma forma que eu acho interessante, que de um livro que eu trouxe, ela vai fazer a consideração que, e aí independente se eu estou usando o meu estoque de segurança considerando o lead time ou considerando o coeficiente de variação. Meu ponto de reposição ele vai considerar o estoque de segurança e somar com o meu consumo diário vezes o lead time. Então, eu vou fazer o meu consumo diário, então eu pego a média, na premissa que eu usei são 20 dias úteis. Opa, eu esqueci, né? Antes disso, eu pego o meu estoque, então vamos supor que eu vou usar o estoque de segurança considerando o coeficiente de variação, mais o meu consumo diário vezes o meu lead time, certo? Bom, então a gente encontra o ponto de reposição. O que vai significar esse ponto de reposição? Que toda vez que eu definir, então eu vou definir em qual dia que eu vou fazer compra do meu material. Posso fazer uma vez por semana, 2 vezes por semana, uma vez cada 15 dias, enfim. É lógico, quanto menos compra você fazer por mês, maior vai ser as necessidades e maior o risco ali de faltar. E vai depender de time, enfim, de vários fatores. Então eu sempre defini que a gente fazia compra semanal. Uma vez por semana a gente definia e disparava as quantidades de pedido. E aí os compradores tinham o processo dele. Então eu posso fazer compra toda segunda-feira, eu atualizo uma base dessa e defino qual é o meu ponto de reposição. E aí a partir desse ponto de reposição eu vejo o meu saldo. Se meu saldo é menor que o ponto de reposição, eu vou repor. Então eu vou repor com qual quantidade? Eu vou pegar o meu valor, o meu ponto de reposição que eu defini, descontar o que eu tenho em saldo no estoque e descontar o que eu tenho de pedido para chegar. A diferença é o que eu vou repor o meu estoque. Então, era essa planilha que eu queria apresentar para vocês, né, como dica. E aí você vai melhorando, como a gente já foi conversando ao longo aí da construção da planilha. Eu posso fazer regras de acordo com a classificação, de acordo com o meu coeficiente de variabilidade. Então, o maior conceito que eu queria trazer para vocês mesmo é essa ideia da classificação, para você usar nas regras que você quer definir, e o coeficiente de variação, de variabilidade, que você viu que ele tem um potencial ali para te ajudar a você nem exagerar e nem correr risco de ficar com ele bem reduzido. Vamos dar uma olhada aqui na simulação até que eu fiz para você conseguir enxergar, né, esses pontos. Então vamos lá. Então eu peguei aqui o primeiro item, né, aquele item que representa a maior parte de faturamento. A gente vê que ele tem um coeficiente de variação baixo, né, um desvio padrão baixo também. E aí, o que eu trouxe nesse simulador aqui?
ele me traz o consumo mensal e aí eu tenho os parâmetros, né, as premissas que eu comentei com vocês, que vocês sempre vão ter que usar. Então eu defini que quantos dias por semana eu vou fazer? Vou fazer toda segunda-feira. Vamos supor que eu quero fazer de segunda e quarta, eu marco um X aqui e ele vai me calculando. Aqui eu escolho qual o nível de serviço, então vamos supor que eu quero trabalhar com um nível de serviço inicial de 95%, então eu vou usar um fator menor, e aí aqui eu defino qual o ponto de reposição que eu quero escolher. Eu vou trabalhar com ponto de reposição do coeficiente de variabilidade. Então beleza, então a partir disso eu consigo alguns resultados. Então eu tenho o saldo do dia, que eu estou trazendo lá da planilha, aqui você vai pôr, né, quanto que você tem em saldo no dia que você está fazendo a análise, os valores de estoque de segurança calculados e pontos de reposição de acordo com qual estoque de segurança que eu estou usando. E aí aqui a gente consegue analisar o que foi de acordo com a simulação. Então eu fiz uma análise aqui para 240 dias, ou seja, considerando 20 dias cada mês, 12 meses no ano. Então eu estou simulando isso ao longo de 12 meses, o que aconteceria considerando que o histórico futuro vai ser similar ao que aconteceu no passado. Aqui é até legal, porque na hora que eu for fazer o ponto de reposição, eu posso também ainda multiplicar por um fator que eu chamo de previsibilidade de crescimento ou queda de vendas. Então vamos supor, eu estou prevendo agora para os próximos meses a minha reposição e eu tenho da minha área comercial uma previsão que a gente vai ter um aumento aí por mês de 5%. A gente vai crescer nas vendas aí 5% ao mês. Então eu tenho que prever isso e aí eu ponho um fator ali, posso fazer ele cheio. Então eu vou considerar que ele vai ter um aumento de 5%. Ou não, eu vou correr o risco e falar assim, não, 5% é uma variação muito pequena que o meu estoque de segurança cobre. Você que vai definir. Então na simulação aqui, para você ver, né? Então quando a gente faz esse ajuste aqui, né, usa esses conceitos, então no caso aqui eu estou usando o ponto de reposição, o estoque de segurança considerando o coeficiente de variabilidade, e aí o meu ponto de reposição ele só vai variar por conta do estoque de segurança, mas nesse exemplo eu começo com um estoque lá em cima, 3.541, e ao longo do ano, usando esse conceito, simulando aqui a compra, eu vou ter tido um estoque de 508. Antes da gente simular aqui como é que fica, deixa eu explicar como é que funciona. Então aqui, dia a dia, ele me fala, então eu faço compra toda segunda-feira, tá vendo? Então tem um X aqui em toda segunda-feira. E aí ele me traz o saldo inicial, né? Então o saldo inicial do dia aqui vai ser o meu saldo final do dia anterior. E qual que é o meu saldo final? Ele é o saldo do dia, menos o meu consumo do dia, mais o que eu tive de entrega. E esse consumo diário aqui, o que eu peguei? Eu peguei o consumo histórico passado, né, do mês e dividi por 20, como eu falei para vocês, como é a nossa premissa. E aí aqui na necessidade de compra, ele faz a análise. O meu saldo inicial é menor que o meu ponto de reposição? Se for menor, então compra o meu ponto de reposição menos o que eu tenho em saldo, no meu saldo inicial, menos o que eu tenho de pedido para trás. É isso que ele simula aqui nessa planilha. Então quando eu faço isso, para esse caso específico, definir ali um nível de serviço de 95% e estou fazendo o meu estoque de segurança, considerando o meu estoque de segurança com base no meu coeficiente de variabilidade, ao longo dos meses eu vou equilibrar esse meu estoque, vou reduzir ele e vou trabalhar com estoque médio, o estoque médio aqui do mês em torno de 508 peças. Quer dizer, olha como que eu reduzi meu estoque. Quer dizer, ele vai me dar um giro aí mensal de 4,12, ou seja, toda semana eu estou renovando o meu estoque, não estou ficando com o estoque parado. Imagina isso para uma distribuidora, né? Eu compro meu produto agora, até o final da semana eu já pus ele à venda, e se eu fiz uma negociação boa para pagar isso com 45 dias e estou cobrando meu cliente com 30 dias, eu tenho aí de 10 a 15 dias de intervalo que eu vou ter o dinheiro antes mesmo de ter precisado de pagar pelo produto que eu vendi. Então é show de bola, né? E aí a cobertura então de dias úteis é 5 dias, ou seja, eu estou renovando a cada uma semana. Só que aí eu fiz uma análise aqui e fui vendo como é que foi o comportamento do saldo final no dia com essas considerações. Eu fiquei 18 dias ao longo só que aqui, gente, ao longo dos 240 dias. Então tiveram 18 dias que eu fiquei com ruptura.
Tem algumas situações onde eu vou ter 2, 3 dias que ele ficou zerado, outras que foi num mês eu fiquei 2 dias, no outro mês um dia, de acordo com isso. E estou considerando ali um lead time de 15 dias. Então eu pus isso num gráfico. Então quando a gente vê lá, ó, o estoque estava lá em cima. Eu trabalho numa média aqui, ó, tá vendo? Esse daqui é o consumo no mês, o ponto de reposição, quer dizer, quanto que eu quero manter em estoque no máximo. Então meu estoque no máximo vai ser o ponto de reposição, mas é claro que ele sempre vai estar abaixo. E aí eu tenho o estoque de segurança, que é um pouco menos de 500 peças. Tenho o meu consumo diário, médio diário, então ele flutua aqui embaixo, né, muito pouco, ele não tem, apesar do pico aqui no mês ele representa, mas a gente já vê aqui, ó, que foi aqui nesse mês de pico que ele zerou, mais vezes, e também aqui, ó, nesse período aqui onde ele caiu e depois ele teve um crescimento que se manteve um pouco mais alto que a média. Então ele começa a ter um pouco mais chance de ter ruptura. Aqui provavelmente aconteceu as maiores rupturas, porque ele se manteve acima da média por um período mais longo. Depois aqui foi só um pico, então ele teve alguns dias só que ele ficou zerado. Como é que eu resolvo isso? Bom, aí é o que a gente falou assim, então eu acho que para 95 nível de serviço eu não quero esse item aqui, ele é um item A que me representa muito, eu não quero correr isso, eu vou jogar 99%. Aí o que acontece? O meu giro já cai um pouco, eu já aumento um pouco o meu estoque médio, mas ainda é muito bom e fico com 7 dias de estoque zerado. Não, então vamos fazer o seguinte, nesse caso eu vou usar o meu estoque de segurança considerando o lead time. Opa, aí já melhorou, meu lead time ele me dá um estoque reforçado, eu pioro o meu giro de estoque, mas eu aumento a minha cobertura, mas eu fico com risco muito menor de ter estoque zerado, né? Ou então, nesses casos aqui eu quero trabalhar com o máximo, não quero ter risco nenhum de ter estoque zerado, beleza. Só que meu giro de estoque cai bem, né? Eu fico ali com uma cobertura ali de 3 semanas praticamente em estoque, então é aquilo. Se eu vendo com 30 dias e vou pagar com 15 dias, ainda tá bom, porque quer dizer, eu vou vender, vou receber em 30 dias e posso ser que vai coincidir de no dia que eu receber eu ter que pagar o meu fornecedor, então eu não vou ter que tirar dinheiro do meu caixa, eu vou estar pagando com essa própria diferença. Enfim, então eu fiz essa simulação e aí jogando aqui, ó, então a gente vê aqui nesse caso, ó, eu joguei o meu estoque médio lá para cima, então corri riscos muito baixos. A gente vê aqui, ó, esse daqui são as entregas. Isso foi o que eu fiz no simulador para poder ficar uma condição mais real. Então eu compro aqui, ó, que nem gerou a necessidade de compra de 105. Só que esse 105 aqui, ó, o 3.086 menos 91 é 2.995. Ele não somou o 105. Por quê? Nesse dia eu pus o pedido. Ele vai chegar só depois de 15 dias. Então ele vai chegar lá no 15º dia. Olha lá. Então aqui é no dia 6, 15 dias depois ele recebe e aí sim ele contabiliza no estoque. Então eu vou ter ali 1.812 menos 91 mais 105 são os 1.826, que vai ser o estoque inicial do outro dia. Então eu levei essa consideração. Vamos ver um item aqui que tem um coeficiente de variabilidade um pouco maior. Vamos pegar aqui, ó, esse de 77%. Vamos pegar o código dele aqui. Vamos jogar aqui no simulador. Olha lá, aí ele me simula. Então, ó, mesmo com um coeficiente de um nível de serviço lá em cima, um lead time de 15 dias, eu tenho um giro baixo e 30 dias ao longo do ano eu vou estar com o meu estoque zerado e perdendo venda naquele dia, caso eu tenha venda ou tenha necessidade de consumo desse item em específico. Então, tá vendo que cada caso ele é um caso. A gente vê aqui no gráfico, né, a gente vê, ó, que tem uma variação grande do estoque, a gente está com estoque alto, mas por que, ó, lá também? A gente teve uma saída, uma entrega grande aqui no começo, porque ele começou com saldo zerado. Vamos ver aqui, ó. O saldo inicial do dia é 0. Por isso que eu tenho vários dias, por isso que meus dias de estoque zerado tá alto, porque eu comecei com saldo zerado. Então na hora da simulação a gente tem que levar isso em consideração. Porque vamos supor que minha média aqui, minha média de consumo mensal é 26. Então vamos supor que eu comece com 30 dias de estoque. Aí eu tenho menos dias de estoque zerado.
Então a gente vê aqui um comportamento e aí eu tenho uma venda bem estável também, né, que é o ponto de reposição. Meu consumo diário, ó, ele tem uma flutuação, né? Ele tem um pico aqui, depois ele cai de novo e outro pico aqui. Então aqui ainda eu consigo suportar esse pico, mas lá na frente que ele dá um pico maior, ó, aqui a gente vê nas vendas mensais, esses picos maiores é onde eu tenho uma ruptura maior. Então esses itens que tem uma variabilidade já um pouco maior, ele é mais arriscado mesmo de eu ter item zerado. Agora vamos supor, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ter 2 vezes por semana, eu quero fazer compra lá, eu já reduzo o número de dias que eu vou ter estoque zerado. Então eu posso falar assim, eu vou fazer toda segunda-feira, eu faço uma avaliação do meu estoque de compra para todos os itens e de sexta-feira eu faço para aqueles itens que têm uma variabilidade maior que 50%. Enfim, aí você vai definindo. E aí o que acontece também se eu tenho um lead time menor? Então vamos supor que meu lead time aqui é de 7 dias. Eu consigo melhorar meu giro de estoque. Só que ainda mantenho ali alguns dias que eu tenho o risco de que eu vou ter o estoque zerado. Vai ser difícil conseguir dar uma cobertura bacana para ele, certo? Então é isso, com uma ferramenta dessa você começa a tomar decisões. Você vai vendo e aí você vê que alguns itens ele flutua bastante, que nem nesse item que a gente analisou agora, vamos levar em consideração também a classificação PQR. Olha lá, ele é um item que ele saiu de uma forma mais variada, não saiu todos os meses. Então ele teve alguns picos que a gente consegue ver, né? Que é esse de 46, quer dizer, ele tem uma média de venda de 26, mas teve um mês que saiu 46 e um mês que ele saiu 66 e o outro 51. Então nesses meses que foram de picos, ele já me prejudica. E aí é onde eu falei, então vamos supor que ao invés de uma média de 12 meses, eu quero pegar a média mais recente. Então vamos supor, a gente vê que aqui nos últimos 3 meses ele tem uma média mais atual, vamos dizer, é um item que provavelmente está tendo um crescimento. Então lá ele dá uma média maior, na hora que a gente vem no simulador, vamos ver se ele trouxe aqui a média, consumo, aqui ele está pegando a média daqui. Então vou fazer uma diferença aqui só para não estragar minha planilha aqui, eu vou deixar a média calculada aqui e vamos mudar só aqui no simulador. Então aqui no simulador vamos supor então que eu quero para esse item, que nem eu comecei o vídeo lá comentando sobre você definir uma regra de pegar a maior média, seja de 12, de 6 ou de 3, para você pegar uma realidade, vamos dizer, o pior caso, que é aqueles meses que vende mais, você vai estar coberto. Então na hora que eu ponho uma média maior, olha lá, aí eu já tenho uma segurança maior, um giro de estoque menor, mas por quê? Meu nível de serviço é muito alto. Posso até de repente reduzir ele aqui para 95, que ainda vou ter uma cobertura, um giro legal, mas ainda já vou aumentar o risco. Então não, quero aumentar para 98%, já reduzi meu dia de estoque. Quero usar o ponto de reposição, o cálculo de estoque de segurança, usando o coeficiente de variabilidade. Então aquilo lá, acima de 50%, eu vou considerar a variabilidade para poder ter um estoque mais seguro. Só que aí meu giro vai lá embaixo. Então vamos supor, como eu usei o meu estoque de variabilidade, o meu estoque de segurança considerando o coeficiente de variabilidade, eu já não preciso de pôr um nível de serviço tão alto. Posso reduzir ele. Então você vai vendo as suas realidades e definindo quais as regras que você quer criar. Olha lá, com 90% eu vou aumentando meu giro e vou ter corrido o risco de ficar zerado, né? Não tive estoque zerado. Aqui ele chegou próximo, mas não zerou. Então o que eu quero dizer com essa simulação aqui? Você pode ir vendo como é que é o comportamento, pegar alguns itens ali com comportamento diferente. Vou pegar um item A, P e coeficiente de variação menor que 50%. Vamos ver qual é o comportamento dele. Ele varia muito pouco, eu posso usar um nível de serviço mais baixo para ele, usar o estoque de segurança de lead time, considerando o lead time, porque
pelo meu histórico passado, a tendência de eu ter ruptura dele vai ser baixa usando essas regras. Vai lá, anota, beleza. Deixa eu ver item acima de 50%. Pô, acima de 50% os itens começam a se comportar de uma forma mais difícil de acertar, então eu vou usar o estoque de segurança considerando o coeficiente de variabilidade. Quando eu faço isso, aí ele já consegue me ter menos ruptura. E aí também você analisa o teu giro, que aí você fala assim, não, mas eu quero ter um giro de acima de 1. Aí você vai analisando, aí vai lá, anota a regra. Aí na hora que você anotou a regra, você vem aqui e define o ponto de reposição de acordo com a sua regra. E aí a gente não vai entrar no detalhe aqui de Excel, mas você vai pôr lá, se o item for A e for P e for menor que a coeficiente de variação for menor que 13%, faça isso. Se for isso, vai dar uma fórmula grande. Como eu falei, o modelo matemático que a gente usava lá para metalúrgica era uma coisa de louco, né? Mas a gente dava uma cobertura de estoque bem bacana. Como eu falei, a gente conseguiu reduzir os estoques, garantindo uma melhor atendimento para o nosso cliente. Então é isso que eu queria apresentar. Agora o desafio é você pôr a mão na massa aí, criar. Vocês viram, a gente partiu aqui do princípio da base que você vai ter de itens, então qualquer sistema aí vai te dar o consumo mensal do que você produz, as informações básicas ali de custo, a média, o custo total você consegue calcular tendo o custo do item, aí a classificação ABC você faz também de uma forma fácil, a classificação PQR você faz aí como desbloqueio, o desvio padrão você calcula pelo Excel, o coeficiente de variação é a divisão do desvio padrão pela média, o estoque de segurança eu te apresentei algumas fórmulas que eu encontrei em livros que ajudam bastante, que você pode seguir, porque foram feitos a partir de estatística, né? E aí o ponto de reposição, você vai criar as regras para ver onde que ele melhor se comporta. O simulador é mais difícil de montar, mas você tendo essa base aqui, você já consegue ter uma noção de como que você pode definir na hora de fazer a sua compra. Já não faz uma compra simplesmente na média, sem fazer nenhuma consideração a mais. De qualquer forma, eu achei muito bacana esse Excel. Eu fiquei praticamente um fim de semana inteiro construindo, porque eu me divirto, eu invisto um tempo tremendo quando eu faço isso. E resolvi o seguinte, eu vou disponibilizar eles para vocês por um preço super especial. Vou deixar o link aqui embaixo, você acessa lá se te interessar. E vou fazer o seguinte, eu achei muito bacana, eu tenho também uma outra ferramenta que eu estou construindo, que é para fazer inventário rotativo. E eu vou disponibilizar, eu vou criar uma área de membros, e se você adquirir isso, você vai ter acesso já de imediato a essa planilha que eu mostrei aqui para vocês com esse simulador. É claro que eu não vou trazer as informações que estão aqui, eu vou deixar o campo para você preencher com a sua informação. Vou deixar as fórmulas aqui já criadas, então você só vai substituir esses campos que estão em azul. Eu faço um outro vídeo explicando para vocês como é que funciona e vai poder fazer essas simulações. Então vou deixar o link aqui, pode acessar lá se você tiver interesse, e te agradeço porque se você adquirir um valor, você vai ver lá super simbólico, e já te garanto que a partir do momento que você tiver o acesso, você vai receber atualizações que a gente vai fazendo nessa planilha e outras ferramentas que eu vou construindo. É importante que você tenha o Excel, né? Eu faço todas as minhas bases em Excel, e aí lá você vai acessar uma área de membros onde eu vou disponibilizar essas ferramentas. Então eu já vou colocar lá de imediato, você já tem acesso a essa planilha. Depois eu vou te dar um acesso a uma planilha de como montar um inventário rotativo, e ao longo dos meses, aí, ao longo do tempo, eu vou incluindo algumas outras ferramentas que eu acho interessante, atualizações desses modelos matemáticos aqui, e tenho certeza que você vai gostar muito, principalmente pelo valor que é super simbólico e ajuda bastante a gente aqui continuar a manter esse canal aqui e essas dicas que eu trago para vocês. Então espero que você tenha gostado, que você faça uso desses conceitos, mesmo que não adquirir, não tem problema, para mim indiferente. A minha ideia era trazer os conceitos. Eu acho que o mais importante que ter a ferramenta é você ter o entendimento do conceito, aí você constrói no melhor formato seu. E conto com você
para deixar um comentário aqui embaixo, se você gostou, se ficou alguma dúvida, e compartilhar com as pessoas que possam também se beneficiar desse conhecimento. E antes de finalizar, não esqueça, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, aperte o sininho para receber as novidades e te espero nos próximos vídeos. Um abraço e sucesso!